Boa noite a todos, aqui é o professor Luciano Firmino para mais uma transmissão aqui para o nosso canal Refúgio Teológico, tá? Hoje nós estamos dando continuidade ao curso de filosofia, ao curso de apologética cristã e ao curso de combatendo o marxismo cultural. São dois cursos, tá? Hoje a mesma abordagem serve para os dois, tá certo? Porque nós vamos falar algo muito importante, que é conhecer alguns elementos do marxismo e ver como é que isso não consegue se encaixar na sociedade, tá? E observar também como o marxismo ele entra na cultura, na política, na sociedade como um todo, tá entendendo? E daí a gente vai poder construir uma defesa contra essa argumentação. Então, infelizmente, eu não consegui transmitir pelo YouTube nem pelo Facebook. Estou transmitindo pelo Instagram. No Instagram eu ainda não tenho a ferramenta adequada para passar os slides, que geralmente eu faço quando uso o Facebook ou quando uso o Instagram, entendeu? Infelizmente não vai ter o slide, tá? Apenas o vídeo e o áudio, tá certo? Mas o conteúdo vai ser o mesmo, tá? Ok? Então, antes de tudo, eu quero mostrar aqui algumas coisas, algumas informações, para depois as pessoas que entram e desejam fazer uma crítica até construtiva não fiquem numa crítica negativa dizendo que tudo que a gente está postando aqui contra o marxismo ele seja apenas de nosso imaginário, tá? Ou seja, nós vamos mostrar aqui as evidências para que vocês por si só também possam encontrar e chegar à mesma conclusão que nós estamos chegando, que o marxismo é uma terrível filosofia, tá? É contrário à estrutura da realidade, né? Principalmente para a filosofia cristã, para o próprio capitalismo, para a própria humanidade. Então, eu vou passar aqui essas informações. Depois que a live tiver acabado, eu vou passar e baixar para o YouTube, tá certo? Para o nosso canal no YouTube, tá bom? Então aqui eu vou mostrar aqui a vocês essas informações, tá? Primeiro, são fontes de teor marxista que a gente procura verificar, tá? Para depois a gente não estar inventando algo contra eles. Então, tudo que a gente fala aqui é baseado no que eles escrevem. Primeiramente, quero mostrar aqui esse livro, Cristianismo e Marxismo. É uma tentativa inútil de unir duas coisas totalmente antagônicas e opostas, tá? Escrito pelo Frei Beto, segunda edição da editora Vozes, tá? Aqui existe uma apologia gigantesca para unir cristianismo e marxismo, toda uma tentativa dialética, criando assim uma nova narrativa para unir, tá? E nunca afastar nenhum ideal socialista. Nesse livro aqui, ó, bem fininho ele, mas cheio de veneno, tá? Esse aqui. O próximo, esse aqui, ó, Cristianismo, o ópio do povo. Esse aqui consegue enganar muitas pessoas, tá? Por ter uma abordagem meio que evangélica, tá? Eles vêm aqui a defender o comunismo, né? Vêm aqui a defender o marxismo, principalmente aqui já no capítulo 1. Se vai dar para vocês observarem no capítulo 1, tá? Aqui, ó. Vocês vão ver aqui já há uma defesa. Mal começou a argumentação, mas existe uma defesa muito grande para unir novamente o socialismo com a filosofia cristã, com o cristianismo, tá? Temos aqui, foi vendido mais de 500 mil exemplares. Veja só o investimento que eles fazem para destruir a sociedade. Depois, a fonte principal, que é o livro escrito pelo Marx e Engels, Manifesto Comunista, Manifesto do Partido Comunista, tá aqui, ó. Aqui sim, ali onde vem todas as terríveis bagunças e as novas interpretações do marxismo. Depois nós temos aqui Frei Beto novamente,
falando sobre Fidel e a religião. Fidel Castro, um terrorista, unindo ele à religião. Então, comunismo novamente com o cristianismo, com a religião. Veja aí, tá bom? Então, tudo que está aqui escrito é uma abordagem para defender o marxismo. Temos também aqui o Capital de Karl Marx, tá vendo? Então, sem sombra de dúvida, as pessoas que fazem as ciências humanas, em especial os socialistas, estão hoje mais adeptos não à sociologia e nem à filosofia, mas ao pensamento de Karl Marx. Nós já falamos sobre esse livro aqui também esse livro, ele vai tentar refutar o comunismo, tá? Aqui, certo? Bem, a minha argumentação vai partir do meu trabalho de mestrado, que estará sendo entregue à instituição de teologia, onde eu falo sobre o sistema antiteísta, tá? O sistema antiteísta é um sistema plenamente ateu, baseado em uma ideologia, em uma doutrinação e em um estado ateu. Isso começa desde o ensino fundamental, indo até as universidades, tá? No meu trabalho eu abordo a questão escatológica da visão cristã. Depois tento trabalhar os ideais do marxismo, tendo ele uma visão escatológica e salvadora, tá? Porque o marxismo se propõe ser o salvador do oprimido, tá? E ao mesmo tempo ter uma colocação escatológica para o benefício de um novo Estado comunista, onde esse oprimido consegue vencer o suposto opressor. Então, o marxismo tenta fazer essa inversão de papéis, tá? O professor, por exemplo, na universidade, nas escolas, o professor, o educador, o pedagogo, o verdadeiro pedagogo, é visto pelo marxista, pelas ideias marxistas, como o opressor. E o estudante é visto como o oprimido. Então ele tenta modificar a linguagem do marxismo clássico para o neomarxismo, que hoje em dia nós chamamos de, pelo menos aqui no Brasil, do marxismo gramscista, tá? Eu farei isso em algumas outras lives a respeito desse tema. Então é bom você acompanhar os nossos cursos para você pegar todo o raciocínio, para você não ficar sempre repetindo o mesmo assunto, na verdade o mesmo ponto, porque a gente está dando continuidade a um assunto que envolve o conteúdo que a gente está trabalhando, tá certo? Eu vou abrir aqui meu Word, tá? Infelizmente você não vai poder ver por conta de que não está sendo transmitido pelo YouTube nem pelo Facebook, tá? Tentei várias vezes, mas não consegui. Estou tentando aqui enviar para vocês pelo Instagram, né? Essa live, mas vai dar também no Facebook. Então deixa eu ver aqui. Então, o tema dessa live é os perigos da filosofia marxista. Então, abre aspas, na política, no sistema educacional e nas igrejas, fecha aspas. Então, a filosofia marxista conseguiu entrar radicalmente nas principais estruturas da sociedade, que é a igreja e, consequentemente, a ramificação dela, que é a família, o sistema educacional e, infelizmente, pela hegemonia cultural dentro da política, tá? Então, eu tenho meu texto aqui já pronto e eu vou apenas explicar algo para que vocês possam entender, tá? Dentro do tema, da escolha do tema que eu pretendi passar para vocês, tá certo? Então, as loucuras filosóficas do sistema antiteísta são impressionantes. Essa filosofia marxista se disfarça de elementos culturais,
sociológicos, filosóficos, econômicos e bíblicos. Elas são aceitas atualmente, mas quando as escrituras são colocadas e vistas como produto, elas são só, na verdade, elas são só aceitas quando a ideia ou a crença de uma verdade absoluta era reproduzida como um produto mitológico, tá? Quando essa crença em uma verdade absoluta deixa de existir e passa a ser um produto mitológico, aí as loucuras filosóficas do sistema antiteísta, do sistema marxista, elas ganham espírito, entre aspas, e vida e fôlego e começam a galgar grandes terrenos dentro da sociedade. O pensamento de Karl Marx realmente tem infectado várias denominações evangélicas, tá? Isso é preocupante. Isso acontece porque não se tem muitos materiais contra o marxismo no mundo cristão atualmente, tá? Não existe muitos livros, muitos pastores combatendo o marxismo, não tem. Por isso que as religiões como um todo ficam à mercê de futuros líderes ecumênicos, relativistas, pedagogos da pedagogia do oprimido, e assim eles conseguem destruir a estrutura da realidade, tá? Bem, a natureza do marxismo, então tudo tem uma natureza, tá? Tudo tem uma natureza. A natureza do marxismo é uma natureza de origem satânica e é prejudicial para o bem-estar de toda a sociedade. E por esta razão que a filosofia do marxismo é a maior heresia atualmente, que torna a Igreja de Cristo quase apóstata. Ou ela se torna omissa ou apóstata. Ela está sendo conduzida, tá, de certa forma inconsciente, a um estado de submissão, tá? Então, hoje enfrentamos aí ditadores, tá? Esquerdopatas que infelizmente foram eleitos por evangélicos também, que não sabem distinguir hoje a diferença do que é o marxismo e do que é política, tá? A verdadeira política, né? Então, queremos que no final deste livro, ou desse curso, dessa apresentação de hoje, tá, você entenda que o marxismo não é uma doutrina bíblica, ainda que existam pessoas que apoiem isso, tá? Também não é uma doutrina racional, ou seja, ela não é uma doutrina boa, nem verdadeira, nem bela, e muito menos não é um fato científico. Então, a doutrina marxista não tem apoio nem da Bíblia, nem da doutrina cognitiva, muito mesmo em aspectos científicos. Hoje em dia, a moda dos professores, dos educadores ou dos tutores das grandes universidades, tá, é ser e ter uma mente marxista. Porém, a Bíblia nos ensina algo sobre o dom de ser professor e concluir que, sem a atuação do Criador do conhecimento e sem a ação dos genuínos doutores da igreja, se eles não conseguirem resistir ao império desse sistema antiteísta, a igreja se torna apóstata. Em 1 Coríntios capítulo 12, verso 28, diz assim: e a uns pôs Deus na igreja, em terceiro lugar, doutores. Então a igreja deve possuir doutores que tenham o dom da ciência, o dom da filosofia, o dom da sociologia, o dom da teologia, o dom da história, para instruir o povo, tá? Esse foi um grande benefício que a reforma protestante trouxe, porque antes da reforma protestante o povo não conseguiria entender o que era ficção e verdade, porque a linguagem estava em outra linguagem que o deixava sem compreender. Então a reforma vai trabalhar
muito a questão cultural, traduzindo principalmente a Bíblia para o idioma da sua nação, para que todas as pessoas pudessem por si próprias chegar à conclusão correta, que antes era atribuída apenas aos religiosos, e eram apenas eles que supostamente tinham algum tipo de verdade, seja era científica, no âmbito científico, civil, filosófico, teológico e assim por diante, quando na verdade eram uma grande apostasia. Esse tipo de ministério está com seus dias contados. Então, o ministério de apologista, de teólogo, de filósofo cristão na igreja está chegando ao seu fim, tá? Porque as pessoas não valorizam o estudo, não valorizam a pesquisa, não valorizam o trabalho verdadeiramente acadêmico. Então, esse dom de ser doutor, ou mestre, ou professor, está chegando ao fim. Não que os teólogos, apologistas, ensinadores por exemplo, da IBD ou de institutos e seminários teológicos, tá? Não é por causa deles próprios, é porque existe o fruto de uma mente marxista permeando cada passo que a sociedade está caminhando, tá? Porque são mais de 30 anos de influência marxista em diversas esferas. A finalidade do professor, numa visão cristã, é ensinar verdadeiramente a realidade, tá? O conhecimento verdadeiro. E como esse conhecimento é conhecido, e de que forma esse conhecimento não é e é o conhecimento verdadeiro. Para ser professor de fato, tem que ter dedicação pelo ensino. O maior exemplo de doutor, de mestre, de teólogo, de filósofo, de apologista, tá, cristão do Novo Testamento é o próprio Cristo. Jesus tinha uma pedagogia realmente bíblica, que era na verdade totalmente oposta à pedagogia do oprimido. O que acontece nessa pedagogia? Tá? Acontece o seguinte: ele conhecia a matéria que ensinava, ele conhecia os seus alunos, também reconhecia que o que havia de bom em seus alunos, ensinava as verdades bíblicas de modo simples e objetivo. Variava o método de ensino conforme a ocasião e o tipo de ouvinte. Então, estudar a pedagogia, a filosofia, a escatologia, a apologética, a teologia é sumariamente importante e é para toda a vida do cristão. É preciso ter preparo e amadurecimento para desempenhar uma atividade de professor cristão, algo que muitos hoje não têm. Diz o pastor Elenay Cabral, ele diz o seguinte: igrejas sem mestres, sem doutores, sem professores, sem apologistas são igrejas fracas espiritualmente. Por isso, deve-se reconhecer a importância e a necessidade do ministério do ensino, por exemplo, do ensino apologético, do ensino teológico, do ensino heresiológico, do ensino histórico, do ensino filosófico, tá? É através do ensino sadio e racional, inspirado pelo Espírito Santo, que a igreja se justifica contra as falsas doutrinas e que se fortifica contra os ataques espirituais de Satanás. Para ser um bom educador cristão, é preciso se apresentar diante de Deus e ser aprovado. Você vê isso em 2 Timóteo capítulo 2, verso número 15. Para ser professor, tá, tem que ter uma boa base teológica e uma boa base apologética. Ser mestre é receber maior duro juízo, Tiago capítulo 3, versículo 1. Ou seja, a vocação, o dom de ser professor, de ser pedagogo, de ser educador, não está apenas restrita ao âmbito religioso, ele se expande para toda a sociedade. Boa noite, Humberto.
prazer ter você aqui com a gente, viu? Um abraço para você aí, viu? Tudo de bom. Então, hoje a gente tá falando sobre os perigos da filosofia marxista, tá? São 2 cursos, tá? Que a gente tá passando. O primeiro curso é o curso de apologética cristã e o outro é o curso de combatendo o marxismo cultural. Essa aula envolve esses 2 cursos, tá certo? Então serve para os 2 cursos. Quem tiver aí interesse, só procurar a gente. Então a gente está trabalhando isso para explicar os perigos que envolvem a aceitação do marxismo e verificar que ele infiltrou na educação, na religião e na política. Então muitas pessoas apenas ficam dizendo, não, todos os políticos são iguais, e se esquecem do que existe uma ideologia que constrói essa própria ideia que foi proferida, tá certo? Então a gente está aqui trabalhando essas questões e outras. Viu? Tranquilo, meu, fica à vontade aí, tá bom? Então, para ser professor, tá? É preciso realmente se dedicar, tá? Ter muito desejo por ensinar e aprender. Se o mestre, o cristão no caso, não refuta a falsa doutrina que nós estamos vivendo, que essa falsa doutrina é a filosofia do marxismo, e nem vive o que diz a palavra de Deus, ele é um obreiro fraudulento. Então, como consigo enxergar dentro da minha congregação um professor, se ele é bíblico ou não? É quando ele não refuta uma ideologia anticristã. Se ele não refuta essa ideologia, quer dizer que ele faz parte dessa ideologia. E, consequentemente, ele não vive a genuína mensagem do Evangelho, né? Que o marxismo tenta desfocar e distorcer. O ensino correto da palavra de Deus produz a autêntica e verdadeira mudança e a verdadeira transformação. Daí decorre o verdadeiro avivamento, no qual as igrejas pentecostais querem tanto. Vamos parar um pouco. As igrejas pentecostais querem tanto um genuíno avivamento, mas ela não se preocupa com esse dom, que é o dom de doutor, de mestre, de professor, tá? E sem esse dom não ocorre o avivamento. É por isso que muitos livros, tá? Muitos livros escritos por cristãos bons e espiritualmente falando estão sendo esquecidos, não estão sendo republicados, não estão sendo reeditados. Porque o povo evangélico, protestante, esqueceu de estudar, esqueceu de evangelizar a cultura. Aí você vai me dizer, eu evangelizo o dia de domingo, beleza, tudo bem. E a cultura? Você tem evangelizado a cultura? A cultura do seu bairro tem evangelizado? Primeiramente, não. Se sim, como você tem influenciado a cultura? Se a igreja não influencia a cultura, outras ideologias, outras forças espirituais vão influenciar a cultura. O que está influenciando a nossa cultura hoje, o que é a cultura? Existem vários conceitos de cultura, tá? A cultura, a grosso modo, de forma simples, para vocês entenderem esse processo, é o que? É aquilo que eu escuto, eu ouço, aquilo que eu vejo, aquilo que eu experimento. Isso seria a cultura. Por exemplo, enquanto estou gravando essa live, tá tendo a cultura aqui no meu bairro, a cultura da prostituição. Poderia ter outra cultura, a cultura do louvor, a cultura da adoração, a cultura do estudo bíblico, mas não tem. Por que não tem? Porque a estrutura marxista impede, tá, que o evangelho entre e transforme essas pessoas. Então é preciso realmente o professor influenciar o meio cultural, tá? Não sendo o doutrinador, mas um agente que revela a verdade, que Deus existe, que Deus é a Santíssima Trindade,
que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, que essas formas de pensamento é contrário à revelação de Deus e que isso traz prejuízos eternos. Tudo isso a gente consegue vencer desde que a gente consiga realmente reconstruir a estrutura do cristianismo, no bom sentido, tá? Para que o cristianismo ganhe novamente o seu espaço cultural que perdeu há muito tempo, tá certo? Eu estou aqui no meu texto de mestrado de teologia. Eu estou em um dos capítulos explicando o tema de hoje, que é os perigos da filosofia marxista dentro da igreja, dentro do sistema de educação e dentro da política, tá? Como isso prejudica a religião, prejudica a educação e prejudica o governo, tá certo? Então, o ensino correto da palavra de Deus produz mudança e transformação. Foi o que a gente parou, tá? Hoje, mais do que nunca, temos uma grande necessidade de ensinamento verdadeiramente bíblico, pois as seitas, as ideologias, as filosofias marxistas estão dominando todos os espaços. Mestre é aquele que vive a mensagem do reino e refuta os falsos ensinos. Ao preparar esse livro ou essa palestra, me deparo sempre com conteúdos onde o expositor explica o teor que poderia existir numa associação de socialismo com a Bíblia, e que um calvinista chamado Abraham Kuyper era de fato um socialista cristão. Então não fique desanimado, não fique espantado com o fato de existir na comunidade ou no espaço religioso pastores e padres escravizados pelo materialismo antiteísta, ateu e radical de Karl Marx, com uma nova roupagem romanceada. É como se essas pessoas, sejam eles arminianos, calvinistas, moneristas ou qualquer outra corrente de pensamento, conseguissem perdoar Marx por todo o seu ataque contra a religião, tá? E trazer algum tipo de benefício do marxismo, quando na verdade isso não existe. Se você for dentro das fontes, a gente acabou de mostrar aqui alguns materiais, tá, do marxismo. E se você for na fonte, por exemplo aqui, ó, do Manifesto Comunista, eu duvido você extrair algo positivo desse manifesto para a religião, para a educação. Sabe por quê? Talvez você não conheça essa questão, e eu convido você a fazer nosso curso de combatendo o marxismo cultural, para você conhecer mais. Aqui você vai encontrar a tese principal, que é a luta de classes, tá? O combate armado, tá certo? Contra um indivíduo contra outro, a força física, ou seja, o meu ódio contra você e você contra eu, entendeu? Na década de 64, na década de 60 e um pouco antes, você tinha a ditadura do proletariado. Esse pessoal que incorporava o marxismo, eles viam violentamente contra a estrutura de uma nação, né? Depois eles vão perceber, com o filósofo Antônio Gramsci, eu farei em algumas aulas sobre ele, tá? Ele vai dizer, não é por meio da revolução armada, e sim pela revolução intelectual que nós vamos conseguir destruir o cristianismo, destruir o Estado, destruir a natureza humana, destruir o casamento, destruir a verdade da palavra de Deus, destruir a espiritualidade cristã. Voltando aqui ao texto. Então, Abraham Kuyper é um socialista cristão. Essa turma evita as contradições do saber. Existe muita contradição em cristianismo e socialismo, tá? Adoram usar falácias e criam uma nova narrativa
onde o marxismo ele é romantizado. Abraham Kuyper nasceu em 29 de outubro de 1837. Ele é sucessor de ideias de Goethe van Priesterre. Ele obteve o doutorado em teologia em 1863. Na verdade, Kuyper é um crente do liberalismo teológico. E eu falo algo sobre o liberalismo teológico no meu curso de heresiologia, tá? Segundo fontes, ele ajudou a fundar o Partido Antirrevolucionário. Deste modo, ele vai atacar o capitalismo, assim como qualquer comunista, criando a ilusão de socialismo cristão. Ou seja, como é que um marxista ele entra na minha mente? Primeiro, mostrando a mim que o capitalismo ele é ser um capitalismo selvagem. O marxista, tá, baseado nesse trabalho de Marx, nesses dois trabalhos, tá? Aqui eu tenho que explicar a vocês aqui, ó, tá? Não é brincadeira, tá certo? E vou mostrar o que a vocês. Vou mostrar o que? Que no capitalismo existe a desigualdade social. Veja só, entre homem e mulher. E assim vão criando toda uma narrativa. Aí vão criar o que? Força para o feminismo. Depois eu vou fazer um vídeo, um estudo sobre feminismo aqui para vocês, tá bom? Então tudo isso vai surgindo a partir de Marx. E ele vai pegando pessoas que têm uma certa tendência à violência, a não respeitar autoridades, tá? E para esse grupo o capitalismo é sempre ruim, nunca é bom. O bom é o comunismo. Aí você pega o comunismo. Os dados oficiais estão entre 110 a 220 milhões de pessoas mortas. Bom é o comunismo. Bom é o comunismo. E aí? Nem o Covid, nenhuma doença no mundo matou mais do que o comunismo. Que o marxismo quer que exista no Brasil, nos Estados Unidos, nos lugares, tá? Fica difícil. A gente para pensar realmente que essas ideias que eles conseguem injetar no povo, tá? Principalmente pessoas que têm uma certa dificuldade, tá? Eles conseguem conquistar o coração das pessoas. Eu vou chegar a um ponto importante, tá? Que eu vou citar aqui uma passagem do professor Erinaldo Renovato, da editora CPAD, Perigo da Pós-Modernidade, que você vai ficar chocado. Você vai ficar chocado. Aqui tem uma bomba contra o comunismo, contra o socialismo, tá? Aqui tem uma bomba poderosa. Depois eu quero indicar esse livro aqui para vocês aqui, ó. Quem puder comprar, adquira, vai ser muito bom para vocês estudarem. Marxismo na contramão do bom senso de Carlos Eduardo. Muito bom, é uma análise crítica contra o marxismo, tá? Vou concluir meu texto e vou voltar para esse livro aqui para chegar à conclusão e jogar uma bomba no comunismo, tá? Ok? Deixa eu ver aqui. E ele e muitos outros foram infectados pela doutrina dos demônios. Então o marxismo nada mais é do que a doutrina dos demônios. O livro Cristianismo, Ópio do Povo, esse livro aqui, ó, que vendeu mais de 500 mil cópias, ensina que o Marx era movido por uma compaixão pelos pobres. Veja o argumento deles. Eles dizem que, veja só, esse livro aqui, esse livro e esse livro, tá? Esse livro falam de Marx como alguém que é um salvador do mundo, como aquele que vai salvar o oprimido. Porque Marx tinha compaixão pelos pobres. Isso é um grande engano que fica a todo instante sendo repetido na mídia. E como dizia Adolf Hitler, seguidor do marxismo, que gerou o nazismo, tá? O nazismo é uma forma de marxismo nacionalista. Ele disse que uma mentira repetida 1000 vezes torna-se verdade. Imagine que o Covid acabou. Por exemplo, o Covid acabou há 3 meses atrás.
Mas de tanta mídia tá repetindo, o Covid parece que existe ainda. Então nós estamos escravizados, tá? Dessa mídia. Nós sabemos, irmãos, que não existe vacina, o remédio que mate o vírus. E o vírus é curado, tá? Mas eu não vou entrar nesse mérito de falar hoje sobre vírus, sobre medicina, tá? Também não tenho essa competência, mas fato é que não existe cura nenhuma para nenhum vírus. Existe cura para bactéria, para fungos, tá? Enfim. Nesse livro, o cristianismo ópio do povo, temos a seguinte defesa: a genuína compaixão pelos pobres levou Marx a declarar a religião, deixa eu ver aqui, a religião é o soluço da criança oprimida e o coração de um mundo sem coração, o ópio do povo. Então, para Marx, o ópio era um tipo de droga que amortecia o religioso. Para Marx, a religião impedia o comunismo de existir. É por isso que ele tem tanto ódio do cristianismo, tá? Você vai ver, você vai perceber, porque o cristianismo autêntico não se casa com o marxismo, não se casa com filosofias marxistas, não se casa com ideologias satânicas. O livro citado, deixa eu ver aqui, apoia a falsa ideia de que o marxismo e o cristianismo podem andar juntos, mas sabemos que o marxismo é um sistema anti-Deus. Como pode dizer que podem andar juntos? A natureza do marxismo ensina a abandonar a religião. Para eles, é melhor ter um Estado ateu. Tá? É melhor ter um Estado ateu. Quem apoia um tipo de argumento ilógico está sendo manipulado, escravizado e idiotizado. O professor da igreja deve refutar essa ideologia satânica. Mas por qual razão devemos rejeitar o marxismo? Por qual razão nós devemos rejeitar a filosofia do marxismo? Por qual razão? Temos algumas razões. Primeira razão, porque ela não é um fato científico. Segundo, porque a Bíblia não apoia. Terceiro, mesmo tendo cunho religioso, é de origem herética. Quarto, o mal desse sistema é visto pela ótica de uma heresia antiga chamada heresia gnóstica. Quinto, tem uma cosmovisão distorcida do mundo, consequentemente do próprio ser humano. Sexto, ela justifica que os fins justificam os meios. Abre aspas. Mas observe que devemos tomar cuidado, pois existem diferentes ideologias, tanto na esfera da esquerda comunista, quanto na esfera da direita conservadora. Muito cuidado com isso. Nós não estamos defendendo a direita, não. Nós queremos fazer. Nós queremos mostrar que a esquerda, que é devota do comunismo, era o grande mal da sociedade, pois é um pensamento anticristão, tá? E quando a cosmovisão cristã voltar a influenciar a cultura, os espaços midiáticos, os jornais, olha, deixa eu fazer uma aplicação aqui para vocês. Imagine você de manhã ir para o seu trabalho e o jornal de Pernambuco, o jornal da sua cidade aí, qual for, estará falando sobre Jesus. Que coisa bonita. Imagine que você pega um ônibus e estará um cartaz: Jesus ama, Jesus é a verdade. Entendeu? Imagine você passar por um espaço em que a cultura da influência da cosmovisão cristã ela é tão benéfica que não agride. Veja, a cultura da cosmovisão cristã não agride, não ameaça, não ridiculariza o seu inimigo. Ou seja, o inimigo do cristianismo consegue viver na sociedade.
Mas esse inimigo, que é a filosofia marxista, o cristianismo dentro dessa filosofia não consegue viver, porque dentro dos dados, cerca de 20 milhões, envolvendo aí como religioso total, foram mortos pelas ideias marxistas. 20 milhões. Os perigos da filosofia do marxismo são enormes. Isso você pode observar, tá? Essa ideologia consegue existir por meio de várias adaptações que ao longo do tempo vai ocorrendo. Mas suas garras estão literalmente nas escolas, onde falam abertamente contra a palavra de Deus. Então seu filho vai para a escola e aprende o que? Aprende ateísmo, aprende evolucionismo, ele aprende até matemática, português, tudo, aprende tudo bem. Mas o sistema educacional hoje visa ser um sistema ateu. Isso mesmo. Quero citar o livro A Igreja Conservadora, de David De Bruyne, que diz o seguinte: o Evangelho não diz respeito a reformas sociais. O Evangelho não é primeiramente comida para o necessitado, dinheiro para os pobres, emprego para os desempregados ou processo social para os oprimidos. Ele pode até resultar nesses benefícios, mas nada disso constitui o alvo ou propósito do Evangelho. De igual modo, o Evangelho não é um paradigma ou uma metáfora para a revolta contra a tirania política ou a opressão. O Evangelho pode até trazer mudanças sociais e políticas, mas as boas novas não são a promessa de libertação de um mau governo. Então, nem a ideia conservadora de Estado, nem muito menos o comunismo ou o socialismo consegue produzir mudanças significativas na estrutura social e políticas e culturais, e sim, através da cosmovisão cristã, conseguimos produzir algo muito bom para qualquer indivíduo, mesmo para aqueles que não são cristãos. Mas o contrário não acontece. As mudanças sociais, políticas e culturais que acontecem pela força do marxismo não auxiliam nenhum tipo de ética. Então, os religiosos e educadores marxistas irão rir desses argumentos, pois estamos apresentando a verdade, que não é relativizada para se adequar aos seus ideais. Eles promovem apenas aquilo que a Bíblia condena como pecado. Neste momento, quero ilustrar como a filosofia marxista é na prática. A citação é retirada do livro Perigos da Pós-Modernidade, da página 43 e a página 44. Note que no final desse estudo, tudo isso leva a um resultado de um sistema antiteísta. O final são dois: a lavagem cerebral e a morte. A morte de quem? A morte daqueles que não trocam a palavra de Deus pelo sistema marxista. Tudo bem, Humberto? Seja bem-vindo. Viu? Eu vou citar aqui a passagem que eu separei, tá? E ver na prática como é a estratégia e concluir o sistema como um sistema antiteísta, o sistema marxista é perigoso para a sociedade. Então nós estamos infelizmente caminhando para essa situação, porque na verdade as perseguições devem acontecer, tá? Mas só vai acontecer se houver interferência no âmbito cultural, tá? E isso não está acontecendo. Estou aqui, tá, no livro, estou extraindo agora essa nossa conclusão desse livro, página 43 e página 44.
uma das estratégias de ensino para promover que o Deus dos cristãos não existia. Para tanto, seguindo as diretrizes do materialismo, eles faziam um teste com as crianças. Deixa eu explicar. O que vai acontecer aqui? Imagina uma sociedade plenamente antiteísta, contrário a Deus, que existe. Tá? Tem o ateísmo é uma coisa, e tem o marxismo, é outra coisa, mas ambos trabalham para o mesmo ideal, tá? Sim, ok, perfeito. Então, nessa sociedade marxista, acontece exatamente isso que eu vou relatar para vocês. Talvez não da mesma forma, mas um outro jeito. Dentro da escola, nós vimos o socialismo, o marxismo na política, nós vimos o marxismo na religião e vimos que isso não presta, é terrível. Nós vamos ver agora o perigo da filosofia marxista dentro da escola. Precisamos intervir nesse aspecto, tá? Veja só, na sala de aula, a professora, instrumento do comunismo, perguntava às crianças: vocês estão com fome? As crianças respondiam: sim. Professora, estamos com fome. Então eles deixavam as crianças com fome um período de tempo e perguntavam: vocês estão com fome? As crianças respondiam: sim, estamos com fome. E a professora continuava com um ar de sabedoria a dizer: os cristãos dizem que Deus existe, que Jesus existe e que dá coisas a vocês através da oração. Veja o argumento deles. Mas eu vou provar que esse Deus não existe. Então o comunismo, criando um teste, tá, manipulado, forçado, psicologicamente, vai provar que Deus não existe, deixando as crianças com fome, induzindo-as a fazer algo que elas não sabem e levando-os a concluir que Deus não existe através das suas barrigas. Basicamente é isso. Aí pergunta, a professora diz assim: querem ver se Deus existe ou não existe? Como todas as crianças daquela idade respondiam qualquer pergunta da professora com alto som, e todas responderam: queremos, professora, queremos saber se Deus existe ou não. Se ele existe, ele vai trazer comida pra gente. Veja que interessante. A professora comunista, a professora de esquerda, a professora socialista, então, com um sorriso soberbo e confiante em sua tática de lavagem cerebral, dizia aos pequeninos: vocês estão com fome? Então vamos pedir a Deus dos cristãos, tá? O Deus dos cristãos, que mande lanche para vocês. E vamos ver se ele existe e se manda mesmo o que vocês pedem a oração. Isso é comunismo, meu irmão. Está acontecendo nas escolas. As crianças não sabiam orar, pois nunca foram ensinadas. Não sabiam pedir nada a Deus, pois foram criadas em lares comunistas, dominados pelo ateísmo e pedindo a força pela ditadura dominante durante longos anos. Como orar, então? A professora comunista procurou ensinar: digam assim: Deus dos cristãos, mande lanche para nós, que estamos com fome. Mande o lanche, Deus dos cristãos. Vamos, repitam isso, repitam. Essa é a oração do comunista, tá? Para as crianças. E as criancinhas que são inocentes, tá? Em obediência à sua professora, repetiam a frase de pedido a Deus dos cristãos. Deus dos cristãos. As crianças diziam: Deus dos cristãos, manda o lanche para nós, que estamos com fome. Manda o lanche, Deus dos cristãos. Elas diziam isso.
e nada acontecia. O lanche não chegou. A professora dizia: gritem mais alto. Pode ser que ele escute. Veja que ironia. Sim, meu irmão, precisamos realmente combater com a sabedoria, com a educação. É isso. Felizmente as escolas, tá? Elas caminham cada vez mais para esse tipo de abominação. Precisamos realmente, através da oração, através de pessoas comprometidas com o Evangelho, tá? E pegar nossas crianças na EBD e ensiná-las a terem mais fé, compreender Deus, né? E defender a fé, porque tá difícil. A professora dizia exatamente isso. E as criancinhas continuavam até ficar cansadas. Então as crianças vão repetindo e se cansaram. E nenhum lanche aparecia. Gente, eu quando vi essa parte eu fiquei triste. Profundamente triste. Como eu disse a vocês, talvez esse método não seja exatamente isso nas escolas aí por aí. Pode ser de outro jeito, tá? De outro jeito. Você pode ensinar o mesmo assunto de outra forma. O assunto que essa professora marxista estava ensinando era que Deus não existe. E para provar isso usou o quê? A fome da pessoa. Entendeu? Por exemplo, ela poder usar o sonho. Qual é o seu sonho? Aí a criança respondeu que ia ser policial. Entendeu? E assim por diante. Aí, depois de algum tempo, a tática do diabo fazia o seu efeito. A professora indagava com olhar de prazer e sorriso de vitória e dizia: vocês viram? O Deus dos cristãos não existe. Então, pensa que provou que Deus não existe, né? Se existisse, ele mandaria lanche para vocês. As crianças ficavam olhando para a mestra do comunismo, esperando algo mais. Depois que o comunismo consegue destruir, retirar, apagar a fé cristã, eles apresentam a bondade comunista. Em seguida, a agente do comunismo ateu dizia para as crianças: agora vocês vão gritar assim: Partido Comunista, mande lanche para nós e vamos ver o que vai acontecer. Em seguida, as crianças gritavam para o Partido Comunista, pedindo lanche. De imediato, vários garçons que já estavam no recinto ao lado, preparados para o momento culminante do ensino materialista, adentravam na sala de aula, levando saborosos lanches para todas as crianças, que recebiam tudo com alegria e contentamento e comiam com satisfação, olhando umas para as outras e já dizendo: está vendo? O Partido Comunista é bom, manda lanche para nós. Então, Deus é mau porque não manda comida. Deus não existe porque não manda comida. O comunismo é bom porque manda comida. Essa é a nossa realidade. Finalmente, após o término do lanche oferecido pelo sistema comunista, a professora, com um ar triunfante, dizia para as crianças: vocês viram? O Deus dos cristãos não existe. Quem nos dá tudo é o Partido Comunista. Nos dá casa, nos dá emprego a seus pais, dá escola para vocês e até dá lanche para as crianças. Assim vocês devem ser muito agradecidos ao Partido Comunista. E as criancinhas balançavam a cabeça, concordando com a mensageira do materialismo ateu, que impedia, em alguns lugares ainda impede as crianças de conhecer o verdadeiro Deus, o seu amor, o seu Filho Jesus Cristo e sua santa palavra. Então, aí você pergunta: e tal coisa pode acontecer aqui no Ocidente? Lamentavelmente a resposta é positiva. E pode ser um grande sim. Está acontecendo. Não da forma cínica e declaradamente materialista, como ocorria nos países comunistas, como na Rússia, na Alemanha, tá? No Camboja.
em Cuba, mas está ocorrendo de modo sutil, devagar, sistemático e intencional. Então o comunismo, o sistema o perigo da filosofia marxista está no fato também de que eles estão muito devagar para serem invisíveis e imperceptíveis, entendeu? Essa é a jogada de mestre. Se eles ficarem de um lado para o outro a todo instante, todo mundo vai ver. Aí a polícia cai em cima, a federal cai em cima, prende todo mundo, entendeu? Aí vai perder a boquinha. Então eles vão devagar, vão seduzindo, entendeu? Vão seduzindo, seduz o Estado, seduz a política, seduz os deputados, seduz os senadores, o STF, entendeu? O STF é uma representação quase extrema do que estamos acabando de ver aqui da filosofia marxista, entendeu? Se você for contra o STF, você é preso. Um pastor, um padre que prega algo contra o STF é preso. Sabia disso? O STF não aceita crítica, porque o STF, são 11 ministros do STF. Dos 11, 8 tem viés socialista, nitidamente, literalmente falando. Os outros são meio ocultados, são meio escondidos, entendeu? Aí você vê a balança. O mundo, ele já está entregue ao demônio, entendeu? Boa noite, Sônia. É verdade, a leitura da Bíblia foi assim expulsa, né? Foi retirada, exatamente. Então, por um processo, né? É um processo muito devagar, mas é um processo que aconteceu e ainda acontece, né? Que a Bíblia pode ser usada nas escolas de várias formas, entendeu? Pode ser usada como forma mitológica, é o que acontece. Pode ser de forma apenas pedagógica, extraindo algum interesse para algum tipo de matéria, entendeu? Por exemplo, eu sou professor de história, por exemplo. Eu quero falar hoje sobre a história do mundo romano, Império de Roma. Aí eu trabalho, Império Romano, teve o Império dos gregos, depois veio os romanos, né, e tudo mais, e explicando a ascensão, a queda dos impérios, e depois eu consigo mostrar às pessoas através da Bíblia que houve Império Romano e que Jesus existiu e estava naquela época. Não é necessário retirar a Bíblia, entendeu? Existe muita aplicação para a Bíblia, positiva e negativamente, entendeu? Mas retirar a Bíblia é o maior alvo dele, né? Mas boa lembrança desse fato aí. Então, por hoje é só. O curso de apologética ministrado pelo Instituto vai finalizando aqui, tá? E o curso Combatendo o Marxismo Cultural, essa mesma aula é para os dois cursos, tá? Tá certo? Então espero que vocês tenham entendido aí que o sistema antiteísta, o que é um sistema antiteísta? O sistema antiteísta é o conjunto de pessoas que pensam que não é necessário acreditar em Deus. Existe a ideia de que é melhor viver sem Deus, entendeu? Porque com Deus eu imagino que qualquer ato meu ou pode ser ruim ou mal. Então eu vou consultar a minha ideia de Deus, se aquele ato que eu faço é bom ou ruim. E para não ficar com crise de consciência, essas pessoas acabam retirando o papel do Criador. Então, lembrando que as instituições originais, desde a época dos filósofos, se preocupavam muito com a definição da natureza de Deus. E depois o desenvolvimento das universidades, principalmente da escolástica, você vai ver que eles nasceram de um conceito religioso e que ao decorrer do tempo, influenciado por diversas correntes como o Renascimento, foram ganhando mais espaço, né? O humanismo tomou a ideia de Deus. Você observa aqui, para concluir aqui, que as grandes universidades do passado eram
totalmente puritanas, eram religiosas. Hoje as universidades hoje elas são de viés antiteísta, entendeu? Você vê hoje 100%, a maioria, pelo menos dentro do sistema de pensamento que rege a estrutura, né, social e educacional, ela é antiteísta, entendeu? A ideia de ética não existe, né? A ideia de verdade absoluta, por exemplo, pregada pelo modernismo, não existe mais. Então, o sistema antiteísta está muito forte nos dias de hoje, influenciando a nossa forma de ver, dando uma nova forma de perceber o objeto do mundo real, e assim criando estados até mesmo de paranoia. Então hoje a gente trabalhou aqui alguns pensadores, inclusive esse aqui que eu citei a vocês, Abraham Kuyper. Ele foi um criador de uma universidade, tá, na Holanda, mas essa universidade também foi depois fortemente influenciada por conceitos anti-revolucionários do partido, dos ideais socialistas. Então você vê justamente isso, tá bom? E daqui a alguns tempos nós vamos trabalhar mais coisas importantes sobre isso aí, tá bom? Eu agradeço a todos aí que acompanharam a live, e vai estar no canal, tá? Eu não consegui passar pelo Facebook e nem pelo YouTube, porque a gente consegue passar os slides, né? Mas é assim mesmo, tá bom? Um abraço, até o próximo vídeo. Obrigado, tá?